Retornando da nossa segunda parte da quarta aula, nós concluímos aí o capítulo 4 antes do nosso intervalo, e se nós formos observar o capítulo 5, 6 e 7, estão as leis do reino dos céus. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, sobre as beatitudes, e na verdade ele vai fazer um paralelo o que a lei diz e o que ele, como a graça encarnada, vai dizer. Começa: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Logo depois ele vai falar sobre sermos sal da terra e luz do mundo, e aí vem o cumprimento da lei e dos profetas, e o capítulo 6 continua o sermão da montanha, o sermão do monte. E foram escritos aí para cristãos, para seguidores, né? Só depois que tem o Espírito Santo é que consegue nos fazer a obedecer e a cumprir a essas leis. Uma lei do amor que quem tem o Espírito Santo pode cumpri-la. A lei, a letra, na verdade, mata, porque a lei não serve para justificar ninguém, a lei serve para condenar. Por isso, olho por olho, dente por dente, né? O salário do pecado, a paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus veio e cumpriu a lei e estabeleceu o amor. Depois, então, das bem-aventuranças, que é algo maravilhoso, a gente tem uma matéria só disso aí, Jesus subiu ao monte, se assentou, como uma aula mesmo, como um discipulado. Ele se assenta no monte e ele dá a lei de Deus, ele fala a verdade acerca do Senhor. Jesus usa muito a expressão ouviste o que foi dito. Quando ele fala ouviste o que foi dito, ele está dizendo a lei, na verdade, dizia assim, assim e assim, mas eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Agora vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida e quanto ao que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, no reino dos céus ter ansiedade é pecado. Por isso não andeis ansiosos com coisa alguma, antes em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, uma das leis do reino é essa: não tenha ansiedade, não andeis ansiosos. São leis de dentro para fora, coisa do espírito, né, que vem do interior para o exterior. É você e Deus. Não pode, não tem como você andar ansioso. Isto é a lei do reino dos céus. Agora no capítulo 7, verso 15 e 16, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva de espinheiros ou figo de abrolhos? Observe a preocupação de Jesus pelo interior do homem. O problema não está no fruto, o problema está na árvore, na semente. Por quê? Uma semente boa, ela produz em qualquer lugar e ela vai produzir segundo a sua espécie. Uma árvore boa vai dar bom fruto, uma árvore ruim vai dar mau fruto. No livro de João, Jesus usou muito a expressão eu sou, né, mostrando a sua identidade. E aí João se preocupa justamente em colocar isso. Mateus vai se preocupar mais em apresentá-lo como o cumprimento da promessa da linhagem de Davi, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então aqui nós vemos a importância de se colocar em prática.
Não adianta você conhecer a palavra, mas não viver a palavra. Você tem que colocar em prática na sua vida. Mateus foi escrito para o judeu. Isso não foi escrito nem para o romano, nem para o mundo, nem para o ímpio, né? Ele foi escrito para uma linguagem do judeu. Foi escrito para o povo de Deus. Hoje em Cristo Jesus nós somos aí co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Abraão, né? Então o judeu de hoje, o Israel de hoje é a igreja. Então o segredo de se alcançar o reino dos céus é você se preocupar com o seu interior, ser genuíno, ser verdadeiro, ser autêntico, né? O tratamento de Jesus é de dentro para fora. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, porque se a gente for analisar as falhas de Davi são inúmeras, mas por ser autêntico, né? Ele sempre rasgou seu coração, nunca procurou culpado, sempre assumiu sua culpa e sempre se arrependeu, né? Então ele sempre foi verdadeiro e ele assumia os seus erros. Agora, Judas não, né? Judas, a gente vai observar, traiu, não teve arrependimento, teve remorso, né? Você vai observar Judas com remorso. Agora, você quer ter certeza do reino, você tem que tirar a máscara, você tem que viver a transparência, a integridade, a autenticidade, né? Não julgue para que você também não seja julgado. Esse capítulo 7 de Mateus vai mostrar muito isso. Já no capítulo 8 começa o ministério de Jesus através de curas, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, a partir do capítulo 8, a gente vê aí o ministério de Jesus efetivamente, através de sinais e maravilhas. Jesus cura o leproso, cura a sogra de Pedro. Paulo, alguns acreditam ter sido viúvo, outros acreditam que ele não se casou, ter ficado sozinho a vida toda. Independe essa posição, na verdade, mas a gente vê que ele se dedica intensivamente no seu chamado, no seu ministério, né? Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus 10, verso 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 7. Indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus chama os 12, outorga autoridade a eles e os envia. Jesus chama, outorga autoridade e os envia. Jesus envia os 12, a mesma ordem de Jesus para os discípulos é para nós também nos dias de hoje. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, a grande comissão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma pandemia não anula a palavra de Deus, uma pandemia não muda a grande comissão. Temos que orar, buscar a direção do Senhor e vermos como cumprir o nosso chamado, como cumprirmos a grande comissão, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de pandemia. Mateus capítulo 10, verso 24 e 25. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto que não haja de saber-se. Então a gente vê aqui, temos que estar dispostos a pagar o preço do ministério que temos, do chamado que recebemos, né? Jesus foi chamado de endemoniado, Jesus foi chamado de filho de Beelzebul, e se ele passou por isso, que diremos nós, né? Vamos passar por isso também, temos que estar aí preparados para críticas, calúnias, rejeições, para afrontas, obstáculos, problemas e dificuldades. No capítulo 11, eu quero destacar o versículo 10, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Jesus falando acerca de João Batista, falando que se cumpriu todas as profecias messiânicas e ele é aquele que haveria de vir na unção, na autoridade, no espírito que agia sobre Elias, estava sobre João Batista, e as
as pessoas não o reconheceram, o rejeitaram. Já no capítulo 12, eu quero destacar o versículo 28 e 29 e 30. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então Jesus expulsava os demônios na autoridade. Isto é um sinal de que o reino dos céus é chegado. O reino dos céus é chegado, Deus nos dá poder e autoridade através do nome de Cristo Jesus, através aí do sacrifício de Cristo Jesus. Se você crer e usar o nome de Jesus em autoridade, você tem autoridade para expulsar demônios, para trazer libertação. Temos que trabalhar uma libertação que permanece, né? Uma libertação que você discipula e a pessoa, na verdade, vai demolindo a casa de Satanás. Porque quando entramos na libertação, amarramos o valente e expulsamos. A casa fica limpa, varrida e adornada, esse espírito sai, procurando repouso, não me encontra, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Essa casa tem que ser derribada, essa casa tem que ser destruída, demolida, porque Jesus, o Espírito Santo, não vai habitar em casas de Satanás. Ele quer o coração como um todo, ele não quer só um cômodo do seu coração, ele quer o todo do seu coração. Então temos que discipular a pessoa, treinar, trabalhar uma libertação que permaneça, né? Se a pessoa vai para a igreja e é liberta, sai e volta para os pecados, voltam 7 espíritos piores do que ele, junto com aquele que saiu, né? O inimigo só tem acesso se a pessoa der legalidade. Satanás só tem acesso se a pessoa permitir. Capítulo 12, versículo 46, a família de Jesus. Falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. A palavra aqui para teus irmãos é os nascidos do mesmo ventre. Ventre é materno, materna de Maria. Então Maria não continuou virgem depois do nascimento de Cristo Jesus. Como diz o texto do nascimento, virgem até que ele nascesse, até o nascimento de Cristo Jesus. Porém ele, Jesus, respondendo, disse-lhe ao que lhe falara, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui confirma que a família de Jesus, né? Ele teve aí irmãos, teve irmãs, aonde a gente pode confirmar. Capítulo 13 começam as parábolas, né? Destacam-se as parábolas, que nós vamos entrar em detalhes em outro evangelho. Mas aqui no 13 de Mateus nós vemos aí parábola do semeador, do trigo e do joio, a explicação da parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e do fermento e a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. A parábola é uma linguagem rica, e era naturalmente um método empregado por Jesus por trazer muitas verdades numa historinha que ficava mais fácil de se memorizar, de se decorar e aí a partir de então aprender os princípios e os segredos do reino, né? Uma linguagem aí poderosa, né? Então sempre foi uma linguagem muito usada por Jesus nos seus discursos como uma analogia aos fatos reais da vida. Era uma forma de linguagem que mostrava as verdades espirituais que só poderia entender quem recebesse o Espírito do Senhor como Senhor e Salvador e tivesse interesse. Os discípulos certa vez perguntaram, né? Senhor, por que fala em parábolas? Para que aqueles que não são do reino, lendo, não entendam. Por quê? Porque vai ter o entendimento aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e medita no livro desta lei. Você precisa aprender a ler as entrelinhas, você precisa aprender a ler qual mensagem Jesus está querendo trazer na história. E a parábola é como uma historinha, e a historinha grava, né? Assim como um preletor, quando narra uma história, narra muitas vezes uma experiência, a pessoa guarda, grava, a pessoa medita aí nessa visão. Capítulo 14, João Batista é morto, né? Herodias, possessa pelo espírito de Jezabel, pede a cabeça do profeta
João Batista num prato e na verdade lhe é dado, né? Então a gente vê aí justamente o espírito de Jezabel atuando, como ele era o Elias dessa geração, como ele era o Elias antecessor do ministério de Jesus. Você vê que ele vem na unção de Elias e perde a cabeça. E aí Jesus, triste, está se retirando para o deserto, mas a multidão o seguia e ele cura essa dor do luto servindo aos outros, cura a dor do luto, multiplicando pães e peixes, multiplicando ali situações. Acontece um milagre tremendo de ele andar por cima do mar. E no capítulo 15, vamos direto destacar o versículo 10 em diante, 10 a 18, e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então Jesus bate de frente contra os escribas e fariseus. Os fariseus eram tudo exterior, tudo por fora, né? Não se preocupavam com o interior. E Jesus vem dizendo que é o interior do coração, o que sai do coração é que contamina. O que sai de dentro para fora, do interior. Muitas vezes os discípulos vão ter essa atitude. Jesus, explica-nos essa parábola. Senhor, eles nos falaram acerca dessa parábola. Agora, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado entre eles, então eles não entendiam muitos dos segredos do que Jesus falava. E um dos textos mais fantásticos é o capítulo 16, que vai aí questionar a identidade de Jesus, né? A confissão de Pedro é um dos textos mais fabulosos de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias ou um dos profetas. O que os outros estão dizendo não importa. E vós, o quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Bom, a confissão de Pedro foi algo espetacular, algo fantástico, né? Ele não pode ser só um profeta, ele não pode ser um profeta porque o profeta não fala de si mesmo, o profeta fala de outro. Para ele ter a identidade divina, a identidade de Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ele tem que ser mais do que um profeta. Jesus tem que ser o Cristo, a revelação do que ele é para você, o que ele é para você. Se ele é aquela pequeno menino na manjedoura, não é suficiente. Até se ele é aquele homem crucificado, qual a imagem que você tem de Jesus? Hoje ele não é mais o cordeiro que tira, ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele foi o pequeno menino da manjedoura. Ele foi o sacrifício vivo na cruz do Calvário. Mas hoje
seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente. Hoje ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Quem ele é para você? Muitas pessoas dizem que ele é apenas um profeta, outras pessoas dizem que ele é mais um. Mas quando você tem a revelação de que ele é o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir, isso tem que ser uma revelação pessoal, particular e intransferível. Uma revelação que só o Espírito Santo de Deus pode dar na tua vida, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Então, quando o Espírito convence do pecado, do juízo e da justiça, e você se rende, levanta suas mãos, diz: eu sou pecador, Senhor, me perdoa, eu me arrependo e confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Nós temos uma declaração tremenda quando isso acontece: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, você observa aqui, Jesus nunca firmou a igreja sobre Pedro. Jesus firmou a igreja sobre essa revelação que Pedro teve. Que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias ou um dos profetas. O que os outros dizem não importa. E vós, o que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu próprio Pai que está nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele convinha que ele fosse a Jerusalém e padecesse muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e até ser morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum isso te acontecerá. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. No mesmo momento que Pedro acaba de ter uma tremenda revelação de Deus, ele agora não quer aceitar, não quer dizer que Jesus vai passar pelo sacrifício. Quer impedir o sacrifício do Cordeiro vivo que desceu dos céus. E Jesus ali vai repreender a Satanás, que tentava impedir o plano de se cumprir. O papel da igreja é adentrar as portas do inferno e resgatar as vidas que estão lá, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando sabe o seu poder e a sua autoridade, que é no nome de Jesus, ela vai usar esse poder e essa autoridade no nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O ministério de João Batista tipificava o ministério de Elias, um ministério profético que surgiu depois de 400 anos de silêncio de Deus. Deus restaura o profético, endireita os caminhos, prepara as veredas. Vem João pregando no deserto, alinhando, preparando, revela o Cristo. Cristo revela Deus Pai, algo tremendo e glorioso. E a continuidade dessa aula vai culminar 6 dias depois no Monte da Transfiguração. Capítulo 17, a Transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, foi cheio da glória de Deus, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhes: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. A transfiguração, aonde nós vamos ver aí
Mateus, Marcos e Lucas que vão relatar. João não mostra isso. Pedro foi aquele que, na verdade, teve a ousadia, a autoridade de iniciar o ministério quando recebeu o Espírito Santo. E Pedro foi aquele que... ele não foi o primeiro papa, tá? Não existe isso nos registros da igreja, mesmo porque na época que a igreja foi instituída não se tinha papa. E aí nós temos que observar que ele foi a autoridade inicial, né? Quando é óbvio que toda a autoridade é de Jesus, mas Pedro foi aquele que se levanta no Pentecostes, que tem a iniciativa no Pentecostes, e depois é Tiago, que na verdade é o irmão de Jesus, porque esse Tiago aqui, que era discípulo, apóstolo, foi o primeiro apóstolo a ser mártir, a ser decapitado, e João foi o último a morrer. Tá? Então a gente observa que aqui dentro dessa visão dos que Jesus chama para si, os mais chegados, Pedro, Tiago e João, para ser transfigurado lá em cima. Esses três eram discípulos que se tornaram apóstolos. Pedro foi o primeiro que iniciou ali no Pentecostes a palavra, teve a iniciativa, cheio do Espírito, na primeira pregação 3.000 se converte. Tiago aqui é o primeiro a ser morto, decapitado, e João é o último a morrer. Depois de ser lançado no tacho de óleo fervente, é exilado na ilha de Patmos, sai da ilha de Patmos milagrosamente. Né? Então nós vamos ver sempre esses três como mais próximos, mais íntimos da vida ministerial e particular de Jesus, Pedro, Tiago e João. Outra coisa interessante destacarmos aqui é que eles têm a visão da transfiguração como uma visão, né, como uma tela que se abre diante de si, de Moisés e de Elias. No Espírito eles identificam quem é instantaneamente. Na transfiguração aparece Moisés representando a lei, tá? A lei. Elias aparece representando o profético. Então, nós vamos observar aí Judas, versículo 9. Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Disputar acerca do corpo, então Moisés morreu mesmo. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então a gente vê que Moisés morreu mesmo. Muitas pessoas dizem que Moisés não morreu, né? Que Moisés sumiu, desapareceu, foi tomado pelo Senhor, como Enoque. Não. Enoque é uma figura do arrebatamento. Elias é uma figura do arrebatamento. Mas o fato de aparecer aqui Moisés e Elias na transfiguração representa a lei e os profetas. A lei e os profetas. Jesus se transfigurou, ou seja, se revestiu da glória, a glória de Deus veio sobre ele, e os discípulos tiveram uma visão do espiritual. Essa visão representa três eras, três períodos, três épocas juntas, ou seja, Moisés, período, dispensação da lei, Elias, profetas, embora não seja uma dispensação, ele marcou um tempo, e Jesus, a graça, o verbo que se fez carne. A plenitude dos tempos, Deus reunindo na terra, como que Moisés, Elias, passando autoridade para Jesus ali no monte, passando autoridade para Jesus. Outra tipificação de cristofania, porque quando Moisés subiu o monte, a sua face resplandecia. E aqui é a verdadeira, a verdade, essa situação, o rosto de Jesus ficou como o rosto de Moisés lá no monte, no Antigo Testamento, transfigurado. É uma experiência tremenda e gloriosa. Capítulo 18, vamos destacar o verso 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos e dois pés, seres lançado no fogo eterno. O que Jesus está dizendo aqui, claro que não é literal físico, mas que você tem que se abster daquilo que te faz pecar, que você tem que se abster daquilo que te conduz à queda, ou seja, evita os ambientes do pecado, evita o pecado, evita a tua fraqueza, não tente a sua tentação, porque embora a carne seja fraca, parece que ela sempre vence, porque você não tem como tentar a sua tentação. E nesse mesmo capítulo fala
qual procedimento que devemos tratar acerca do pecado do irmão, o perdão acerca do pecado do irmão. Ora, versículo 15: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se não te ouvir, leva contigo ainda um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil publicano. Mateus é o único evangelho que fala sobre igreja. E aqui é um procedimento como tratar os problemas internos dentro da instituição igreja. Mateus capítulo 20, versículo 26, vamos destacar 26 a 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está explicando aqui a importância de você estar disposto a servir, a importância de você estar disposto a ser servo, né? O símbolo do cristianismo tem que ser a toalha e a cruz. Com a toalha lavamos os pés e com a cruz nós crucificamos a nós mesmos, né? Aquele que quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-o. Temos que crucificar os desejos da carne para agradar ao Espírito. Líder é para servir, é para carregar, suportar os outros, dar suporte, sustentação, né? Quanto mais coisas Deus te dá, quanto mais título a pessoa tem, mais ela tem que estar disposta a servir, mais ela tem que estar servindo ao corpo, ao reino de Cristo. Mateus 21, nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e ele vem em um jumentinho, porque ele veio para a paz e não para a guerra. Ele volta num cavalo branco, mas ele vem num jumentinho mostrando humildade, serviço, veio para a paz e não para a guerra. Mas o seu retorno não será como cordeiro mudo para o matadouro, mas sim como leão da tribo de Judá. Não mais num jumentinho, mas sim num cavalo branco como guerreiro. Ele veio como príncipe da paz e virá num cavalo branco para guerrear. Zacarias tinha profetizado essa entrada triunfal mais ou menos 700 anos antes de Jesus, né? Zacarias, a gente vai observar aí, 9:9. Alegra-te muito, a filha de Sião, exulta a filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho da jumenta. Então nós vamos observar aí, mais ou menos, 700 não, mais uns 550, 520 anos antes de Jesus, que ele vai profetizar isso daí, que acontece em Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus capítulo 21, verso 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? A multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Eles não diziam que ele era o filho de Deus, eles também não o aclamavam rei. E depois nós vemos Jesus purificando o templo no capítulo 22, né? Os saduceus, ele vai confrontá-los porque eles não criam na ressurreição, e questionam então, e depois da morte, se a pessoa casou 7 vezes, com quem que ela vai ficar? E aí Jesus vai falar que no reino eterno não tem casamento, ninguém casa nem se dá em casamento, seremos como os anjos. No capítulo 23, ele censura os fariseus e os escribas. É um capítulo muito profético, porque começa a apresentar os ais, né? Verso 13 a 16. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais ao homem o reino dos céus, nem vocês entram e nem deixam entrar os que estavam entrando. 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre o pretexto de prolongadas orações, e por isso sofrereis mais rigoroso juízo. 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os ter desfeitos, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Versículo 23. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que dai dízimos da hortelã, do entro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé, que deveis
porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então ele vai fazer os ais. A expressão ai no Novo Testamento é uma expressão profética de juízo, de julgamento. Mateus, por apresentar Jesus como rei, vai apresentar os ais. Mateus, por ser judeu, ele registra isso, mostrando exatamente essa sequência, né? Verso 38 e 39. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo, desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Né? Quem vai dizer isso é literalmente o povo judeu. Quem vai dizer bendito que vem é o povo judeu quando ver Jesus vindo reinar no milênio. E aí um capítulo extraordinário, espetacular, que nós vamos estudar em detalhes na matéria de Apocalipse, é o capítulo 24, o sermão profético que Jesus traz na sequência cronológica, sim. E essa não é uma mensagem só para o judeu, é para a igreja. É um capítulo profético, começa o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, exortação à vigilância e a parábola dos dois servos, para entrar no capítulo 25, cheio de parábolas escatológicas messiânicas. Esse capítulo vai falar do arrebatamento, mas principalmente do princípio das dores, que vai anteceder a grande tribulação, em uma linguagem que é para o judeu, mas é para a igreja. Então você vai ver que ele escreve em um contexto exatamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A confusão que acontece aí nessas teorias, né? Se é antes, se é durante, se é depois da tribulação, o arrebatamento, não temos que nos ater quando é. Temos que estar pronto para que a hora que aconteça estejamos preparados. Porque dia e hora ninguém sabe. Dia e hora ninguém sabe. Então não adianta a gente ficar em especulação, tentando ver quando que é, se vamos ou não passar aí a tribulação, né? Temos que entender que Jesus está falando, e está falando numa linguagem cronológica acerca dos fatos, e tudo que nós estamos vivendo hoje é uma evidência desse princípio das dores, né? Cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Temos isso. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é mistério. Que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 34 a 36, Jesus deixa bem claro: em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual? A geração em que Israel voltou a ser nação, 1948, sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, dia e hora realmente ninguém sabe, não adianta a gente ficar em especulações do que o próprio Jesus já afirmou que não se sabe. Jesus, em carne e sangue, como homem, não sabia o dia da sua volta. Claro que hoje, como o verbo encarnado, como ressurreto, como corpo glorificado, como aquele que voltou a ter todos os atributos, retomar todos os atributos, claro que hoje ele sabe, não há mais segredo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui nós vemos falando como homem limitado, ele esvaziou-se de si mesmo, da sua plenitude, da sua onisciência, onipresença, onipotência, né? Quando ele diz, todo poder me foi dado nos céus, na terra e debaixo da terra, isso não pode lhe ser negado. Então nós estamos vivendo hoje um cenário que está se preparando para a vinda do anticristo, que está se preparando para a grande tribulação, que está se preparando aí para o domínio do governo do anticristo, que vai querer se sentar na cadeira de Deus e querer se sentar, querer tomar a adoração como Deus. Os judeus estavam esperando um libertador e não o que Jesus fez. Os judeus esperavam um rei político, físico, que governasse a terra, e uma das partes que eles vão aceitar e acreditar no anticristo como Cristo é justamente por isso. Eles esperavam um rei físico que pudesse levantar, desbancando o poder do Império Romano e se levantando como um grande imperador, na figura de Davi, na figura de conquistador.
como Josué e como Moisés. Capítulo 25, 26 e 27. 25 ele vai falar das parábolas que apontam para o período escatológico e vai terminar o sermão profético com a vida eterna e o castigo eterno, apontando justamente aí para o sacrifício, né? Capítulo 26 e 27 é o capítulo da pressão, a pressão do Getsêmani, a morte de Cristo, a crucificação. Capítulo 27, 45 e 46. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Cumprindo o salmo messiânico, Salmo 22, 1 e 7. Cumprindo o que o salmista Davi declarou no 22, 1. Deus meu, por que me desamparastes? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Aí é o versículo da cruz, né? O salmo messiânico. Mas o capítulo 28 a gente vê a vitória do nosso Redentor, a ressurreição, venceu a morte no capítulo 28 e outorgou a grande comissão, a missão da igreja, né? Temos a ressurreição, a promessa da sua volta, mas Mateus conclui com a ressurreição. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, verso 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim termina então o Evangelho de Mateus e a nossa aula de hoje. Amanhã nós vamos continuar falando aí dos outros 3 evangelhos, Panorama do Novo Testamento, parte 1, são só os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque na sequência de João tem o livro de Atos, a gente tem uma matéria específica para o livro de Atos, e Panorama 2 vão ser as cartas, porque também Apocalipse a gente tem uma matéria específica de Apocalipse, e aí a gente conclui então esse panorama. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pelo teu plano de salvação e te agradecemos por nos incluires no teu plano. Perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas, iniquidades e transgressões e leva-nos cada dia onde possamos ouvir a tua voz e onde possamos corresponder com a expectativa que o Senhor tem para nós nessa reta final. Perdoa-nos, usa-nos, capacita-nos, reveste-nos, dá-nos entendimento do tempo que estamos vivendo para que possamos cumprir o teu chamado e a tua obra seja, o teu reino seja estabelecido na terra, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme, não desista não. Ouça aí as aulas que você pulou, ouça as matérias que você não fez, termine suas provas, envie o mais rápido possível, porque agora de setembro para dezembro tudo voa, né? Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima aula no nome de Jesus.